Vamos resolver algumas questões sobre regra de 3, simples e composta. Então vamos à primeira questão. Uma máquina funcionando durante 5 horas enche 120 recipientes de um certo produto. Quantos recipientes iguais aos anteriores essa máquina encheria se funcionasse durante 8 horas? Então essa questão é um exemplo de regra de 3 simples, pois relaciona apenas duas grandezas, que são as seguintes: horas para uma coluna e recipientes para outra coluna. Então, preenchendo a tabela com os dados, ficará: durante 5 horas, essa máquina encheria 120 recipientes. Quantos recipientes será o nosso X? Essa máquina encheria em 8 horas. Agora, temos que verificar se as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais. Então vejamos. Se em 5 horas serão cheios 120 recipientes, então em 8 horas, ou seja, em mais horas, serão cheios mais ou menos recipientes? É claro que serão mais. Portanto, se aqui aumentou, então aqui também vai aumentar. Portanto, elas são grandezas diretamente proporcionais. Aí a sigla que vamos utilizar é a DP, de diretamente proporcionais. Agora, para montar a sua conta, sempre comece pela coluna que tem um X. Então ficará 120 está para X, assim como 5 está para 8. Agora, que está formada a proporção, é só multiplicar meios com extremos. Então ficará 5x é igual a 120 vezes 8. Continuando, 5x será igual a 960. Ora, se esse 5 multiplica vai passar dividindo, então x será igual a 960 dividido para 5, que é igual a 192 recipientes. Segunda questão. Uma certa quantidade de ração é suficiente para alimentar 50 cavalos durante 60 dias. A mesma quantidade de ração alimentaria 40 cavalos em quantos dias? Então agora, organizando as grandezas em uma tabela, ficará uma coluna para cavalos e outra coluna para os dias. Então vamos lá. Se forem 50 cavalos, a ração vai durar 60 dias. Mas se forem 40 cavalos, a ração vai durar quantos dias? Será o nosso X. Então agora temos que verificar se as grandezas envolvidas são direta ou são inversamente proporcionais. Então vejamos. Se for 50 cavalos, a ração dura 60 dias. Mas se forem menos cavalos, essa ração vai durar mais ou menos dias? É claro que vai ser mais. Porque se for menos cavalos comendo a ração, ela vai durar mais dias. Portanto, se aqui diminuiu, aqui vai aumentar. Então, se uma diminui e a outra aumenta, elas são grandezas inversamente proporcionais. Aí, para você não esquecer, põe a siglazinha IP, inversamente proporcionais. Agora, para montar a sua conta, tem que ter uma atenção. Comece com a coluna que tem um X. Então ficará 60 está para X, assim como. Veja, como aqui essa coluna ela é inversamente proporcional, temos que inverter os valores. O 40 ficará no numerador e o 50 ficará no denominador. Então ficará assim, ó, 40 sobre 50. Cancelando o 0 com o 0, teremos que fica assim, 60x é igual a 4 sobre 5. Efetuando a proporção, ficará 4x é igual a 60 vezes 5. Ou ainda, 4x é igual a 300. Se esse 4 multiplica, vai passar dividindo, então x será igual a 300 dividido para 4. Portanto, no final, x será igual a 75 dias. Terceira questão. 8 máquinas produzem 400 peças em 6 dias. Para produzir 300 peças em 3 dias, serão necessárias quantas máquinas? Então, essa questão é um exemplo de uma regra de 3 composta, pois vai envolver mais do que duas grandezas. Aí a tabela para organizar os dados ficará assim: uma coluna para máquinas, outra coluna para peças e outra coluna para dias. Então, preenchendo ficará: 8 máquinas produzem 400 peças em 6 dias. Para produzir 300 peças,
em 3 dias serão necessárias quantas máquinas? Então será aqui nosso x. Agora, o próximo passo é verificar quais grandezas são direta ou inversamente proporcionais, sempre levando em consideração a coluna que tem um x. Ou seja, você vai olhar peças em relação a máquinas, depois dias em relação a máquinas. Então vamos lá. Se forem 400 peças, serão usadas 8 máquinas para produzi-las. Agora, para produzir 300 peças, ou seja, para produzir menos peças, serão utilizadas mais ou menos máquinas? É claro que serão menos, porque se for para produzir menos peças, vamos utilizar uma menor quantidade de máquinas. Então, se aqui diminuiu, aqui também vai diminuir. Portanto, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, a sigla DP para você não esquecer. Agora, comparando dias com máquinas. Se o trabalho durar 6 dias, é porque foram utilizadas 8 máquinas. Mas se o mesmo trabalho durou menos dias, durou 3 dias, então foram usadas mais ou menos máquinas. É claro que foi mais, porque se o trabalho durou menos tempo, é porque foi utilizado mais máquinas. Portanto, se aqui diminuir, aqui vai aumentar. Então elas são inversamente proporcionais. Agora, para montar a sua conta final, sempre comece com a coluna que tem um x. Então vai ficar assim, 8 está para x, assim como. Agora, pegue a que é diretamente proporcional e monte a razão. 400 está para 300, que multiplica esses dias como é inversamente, então você vai colocar o 3 no numerador e o 6 no denominador. Então ficará 3 sobre 6. Para facilitar, vamos cancelar os zeros da primeira e o 3 por 6 ficará 1 sobre 2. Então ficará assim, 8 sobre x é igual a 4 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Ou ainda, 8 sobre x é igual a 4 vezes 1, 4, sobre 3 vezes 2, 6. Agora, na proporção, ficará aqui 4x é igual a 6 vezes 8. Ou seja, 4x é igual a 48. Se o 4 multiplica, vai passar dividindo. Então, x será igual a 48 dividido por 4, que dará igual a 12 máquinas. Vamos agora para a quarta questão. Um serviço é feito por 2 pessoas em 5 dias se elas trabalharem 6 horas por dia. Se apenas uma pessoa trabalhar 10 horas por dia, quantos dias serão necessários para fazer o mesmo serviço? Então agora, organizando os dados na tabela, ficará pessoas, dias e horas. Então preenchendo, ficará assim, ó, 2 pessoas em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia, farão um certo serviço. Para fazer o mesmo serviço, se for uma pessoa trabalhando 10 horas por dia, vai gastar quantos dias? Então será aqui o nosso x. Agora, próximo passo, verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, olhando sempre para a coluna que tem um x, ou seja, olhando sempre para os dias. Então, vamos comparar pessoas com dias e horas com dias. Então, vamos lá. Se 2 pessoas fazem um serviço em 5 dias, então, se for apenas uma pessoa, fará o mesmo serviço em mais ou em menos dias? É claro que vai ser mais dias. Porque se for menos gente trabalhando, o serviço vai durar mais tempo, vai durar mais dias. Portanto, se aqui diminuiu, aqui vai aumentar. Então elas são inversamente proporcionais. Então siglazinha IP. Agora, olhando para horas e para dias. Se trabalharem 6 horas por dia, farão serviço em 5 dias. Mas se trabalharem mais tempo por dia, ou seja, trabalhando mais horas por dia, 10 horas por dia, farão serviço em mais ou em menos dias? É claro que vai ser em menos dias, porque se trabalhar mais tempo durante o dia, fará o serviço em menos dias. Então, se aqui aumentou, aqui vai diminuir. Portanto, também ela será grandeza inversamente proporcional. Então, para montar agora a conta, sempre comece com a coluna que tem um x. Então fica 5 está para x, assim como
Como aqui é inversamente, você põe o 1 no numerador e o 2 no denominador. 1 sobre 2. Vezes, aqui também é inverso. Ó. Você põe o 10 no numerador e o 6 no denominador. Ficará 10 sobre 6. Para facilitar, vamos simplificar aqui. Ó. Por 2 por 2. Então ficará 5 sobre x é igual a 1 sobre 2 vezes 5 sobre 3. Arrumando ainda, ficará que 5 sobre x é igual a 1 vezes 5, 5 sobre 2 vezes 3, 6. Agora, montada a proporção, fica 5x é igual a 6 vezes 5. Ou ainda, 5x é igual a 30. Ora, mas se o 5 multiplica, vai passar dividindo, então x será igual a 30 dividido por 5. Ou seja, x será igual a 6 dias. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e compartilha com seus amigos. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro do que vem por aí de novidades. Se preferir, me siga no Instagram. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, e Ele adquirir.